Graça e paz, igreja na terra. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. Em nome de Jesus, nesta noite de quarta-feira, dia 11 de março de 2026, quem vos fala é a tua irmã em Cristo, missionária Paula Ferreira. E nós estamos aí para mais um dia vencido para a glória de Deus. E vamos meditar na palavra do Senhor nesses minutos, com Deus, que o Senhor está nos ortogando nesta noite. Sejamos gratos ao Senhor por esta rica oportunidade. Aleluias, louvado seja Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que estão comigo aí na segunda, na quarta, na sexta. Geralmente eu entro às 18 horas trazendo uma palavra e a gente ora, e a gente intercede e Deus vai fazendo a obra. Amém? Hoje a palavra do Senhor, ela está lá em Atos, capítulo 16, versículo 25. O título é A Conversão do Carcereiro. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Aleluias, vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta rica oportunidade, por mais um dia, Senhor, vencido, por mais uma noite que se iniciou pela tua misericórdia, nós estamos de pé. Gratidão a ti, meu Deus, pelos teus feitos, meu Pai. Ainda que nós não venhamos ver no mundo espiritual, já está acontecendo. Meu Deus, continua, Senhor, nos dando força, nos dando vitória, revigorando as nossas forças, a nossa vida diante do Senhor. Meu Deus, que todo eu caia por terra, em nome de Jesus, e que o Senhor venha crescer cada dia mais através da tua palavra, através do evangelho genuíno do Senhor. Fala conosco, meu Pai, nesta mensagem a qual o Senhor hoje nos traz em Atos capítulo 16, versículo 25. Fala conosco e que nós, como igreja do Senhor, estejamos atentos ao que o Senhor quer dizer nesta noite, para mim e para a tua igreja, em nome de Jesus. E quando a Bíblia diz aqui que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam, é uma reflexão para a nossa vida. Eles estavam ali no cárcere, eles poderiam ter escapado, mas eles não aproveitaram a oportunidade quando ela surgiu. Eles ficaram onde estavam. E essa decisão, ela acabou salvando a vida de um homem. Isso não apenas salvou a sua vida física, mas ele foi salvo espiritualmente junto com toda a sua família. Nós estamos falando aí, o título é a conversão do carcereiro. Aleluia. Mas vamos lá para a palavra do Senhor. Paulo e Silas, eles acabaram sendo presos porque eles estavam sendo ali seguidos por uma jovem adivinhadora que estava ali possuída por um espírito maligno. E ela ganhava dinheiro para que seus donos tivessem lucro através dela, através da adivinhação. Embora essa jovem ela estivesse declarando a verdade sobre Paulo e Silas e os outros com eles, Paulo expulsou o espírito dela em nome de Jesus Cristo. E os donos daquela menina, os que a usavam, eles ficaram irados, eles ficaram zangados. Por quê? Porque eles perderam o lucro, porque perderam a capacidade de ganhar o dinheiro usando aquela mulher para prever o futuro. Então, o que eles fizeram? Juntaram e prenderam Paulo e Silas.
e os levaram ali perante as autoridades, alegando que eles eram judeus, defendendo os costumes ilegais para os romanos. Embora Paulo e Silas fossem ambos cidadãos romanos, eles não discutiram e tentaram usar um meio para escapar da prisão. Eles foram ali despidos, eles foram espancados, eles foram jogados na prisão. Aleluia! E eu quero apresentar aqui para vocês nesta noite 4 lições que podemos aprender com Paulo e Silas na prisão. Primeiro, eles louvaram a Deus enquanto estavam na prisão. Apesar de terem sido espancados e jogados na prisão com os pés algemados, eles cantaram hinos e oraram. E os seus louvores, em uma situação tão ruim, fizeram com que aqueles que ao seu redor estavam ali notassem e os ouvissem. Quando de novo a Bíblia diz aqui, vou repetir, que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros prisioneiros os ouviam. Para você ver que o louvor deles estavam atingindo onde eles estavam. O movimento no mundo espiritual estava acontecendo. Segundo ponto que eu quero deixar claro nesta noite. A adoração deles não só ajudaram, mas também aqueles que ouviram. A Bíblia diz que um terremoto sacudiu a prisão e as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. De repente houve um terremoto tão violento que as fundações da prisão foram abaladas. Imediatamente todas as portas da prisão se abriram e as correntes de todos soltaram. Atos 16, 26. Aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, a adoração no meio da aflição, a adoração que aqueles dois ali poderiam murmurar pelo que tinha acontecido, murmurar não, mas eles preferiam o quê? Preferiam adorar a Deus, mesmo com seus pés amarrados, mesmo com suas mãos atadas, eles preferiam ali adorar a Deus. A Bíblia diz que eles foram despidos, ou seja, eles estavam ali na vergonha, eles estavam nus. Por causa de quê? Por causa do Evangelho, porque ele tinha feito uma obra e o maligno, com toda certeza, né, foi usado ali para colocar eles na prisão. Mas eu sempre digo que o vil tentador, ele sempre vai armar ciladas contra o povo de Deus. O vil tentador, ele sempre vai armar situações a qual acha que aquele que verdadeiramente segue e ouve a palavra e pratica a palavra de Deus, acha que vai murmurar, acha que no meio da dor vai desistir. Não, isso daqui nos mostra que mesmo mediante as situações que passamos, nós temos que aprender como Paulo e Silas. Isso para nós é um aprendizado, porque ali o louvor dele estava começando a fazer um movimento dentro daquele lugar. Tanto que, né, você vê que os presos ouviam e o carcereiro foi alcançado, não só o carcereiro, mas a tua família. Isso diz o quê? Que mesmo em meio à tua aflição, à tua luta, à tua dor, o Senhor, ele tem que estar em primeiro lugar. Mesmo que o coração esteja sangrando, adore o Senhor. Porque alguém pode estar olhando para você e dizendo, nossa, mas como que aquela pessoa... Lembra que esses dias eu preguei sobre o sal da terra, que nós somos? Aí eles podem olhar para você como referência e dizer, olha, não que você está fingindo, mas é uma verdadeira adoração de dentro para fora. Olha, fulano está passando por uma tal situação, mas ele está adorando, ele está buscando, ele está pregando, ele está evangelizando, ele está ajudando o próximo, ele poderia não fazer nada. Então você passa a ser um testemunho vivo para aqueles que precisam ser alcançados pela presença de Deus, por Deus. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. E com toda certeza, toda a cadeia cai por terra, com louvor, com adoração, com a obediência em primeiro lugar, né? No track, olha, 3. Foram 4 que eu disse, né? Então vamos lá, na terceira. A atitude deles foi importante. A lei romana, naquele tempo, ela exigia que os carcereiros assumissem uma responsabilidade pessoal pelos prisioneiros. O carcereiro ali, ele era obrigado a ficar ali em constante vigilância para que
ninguém se fugisse ali, né? E se Paulo e Silas e os outros prisioneiros ali tivessem fugido quando suas correntes se soltaram ali, o carcereiro possivelmente teria sido morto. Já imaginou que situação? É por isso que ele colocou na prisão interna e prendeu seus pés em troncos. Ao não escapar, eles salvaram a vida do carcereiro também. Aleluias, louvado seja Deus. Porque a vida do carcereiro também corria risco naquele momento. E quando o carcereiro ele acordou e ao ver as portas da prisão abertas, desembainhou a espada e estava prestes a se matar, pois achava que os prisioneiros haviam fugido. Mas Paulo gritou: não se machuque, estamos todos aqui. Está lá registrado em Atos capítulos 16, 27 e 28. Isso diz o quê? Que o carcereiro, ele dormiu. Já imaginou se eles tivessem ido embora? A vida do carcereiro corria risco. Mas eu quero aqui deixar o quarto ponto que a gente aprende sobre esta palavra. O exemplo deles mudou vidas eternamente. Paulo e Silas escolheram ficar ali, na difícil circunstância em que estavam, naquela prisão, quando poderiam facilmente escapar daquele sofrimento se eles quisessem. Se eles quisessem ali, né, eles poderiam sair, porque estavam livres. Mas esse exemplo levou o carcereiro a perceber que havia algo diferente neles. E ele queria tudo o que eles tinham. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 16, 29, o carcereiro pediu-lhe luzes, entrou correndo e caiu trêmulo diante de Paulo e Silas. Ele então os trouxe para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? É incrível, um ato de discernimento. Paulo, ele sabia que eles não deveriam correr quando as correntes se soltassem e as portas da prisão ali se abriram. Ele sabia que Deus estava trabalhando e usando aquela situação ruim para algo bom, porque o carcereiro ele foi salvo junto com a sua família, como eu já disse. E aí Paulo respondeu, eles responderam, né? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa. Então eles falaram a palavra do Senhor para ele e para todos os outros em sua casa. A essa hora da noite, o carcereiro os pegou e os lavou suas feridas. Logo ele e toda a sua casa foram batizados. O carcereiro os trouxe para a sua casa e serviu-lhes uma refeição. Ele estava cheio de alegria porque tinha acreditado em Deus, ele e toda a sua casa. Atos 16, 31, 34. Olha que coisa maravilhosa, né, que nós aprendemos com estas lições. Há muitas lições a aprender com Paulo e Silas na prisão. E elas são aplicáveis para nós nos dias de hoje, para a nossa vida cristã. Eu quero te dizer nesta noite, adore, independente da situação. Quando estamos sofrendo em alguma situação ruim, o nosso instinto é escapar. Não queremos sentir a dor e se pudermos sair dela, era imediatamente. Mas o nosso louvor a Deus em tempo de angústia, a nossa adoração, a nossa entrega a Deus, ela é genuína. Porque estamos fazendo isso sabendo que Ele está permitindo o sofrimento para o nosso bem, para às vezes forjar o nosso caráter ou para salvar vidas. Aleluias. É mais fácil, igreja na terra, louvar a Deus quando nós recebemos, né, propostas de melhoria, ou alguém que está trabalhando ali recebe uma promoção, uma promessa ali cumprida há muito tempo que estava parado e Deus responde. É muito mais fácil. Mas é muito mais difícil quando nós estamos passando por sofrimento, por tristeza, por angústia, por dores que só o Senhor sabe. Nas madrugadas, quantas das vezes nós gememos, choramos
E somente o Senhor, o Espírito Santo e o travesseiro sabem a nossa dor. Talvez estejamos em situações em que não vemos um bom final, não vemos saída, não estamos vendo nada. Perdemos alguém que amamos, ou estamos deixando de lado algo que queremos manter. Mas eu quero te dizer nesta noite, eleve o louvor. Quando o problema entrar em sua vida, eleve o louvor, pregue a palavra, faça a obra de Deus, porque vai ficar tudo bem. E Deus vai de encontro a vidas, assim como foi com aquele carcereiro e com a tua família. Assim também será comigo e com você, igreja na terra. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 28, e sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Como um terremoto sobrenatural na hora certa, Deus, Ele move poderosamente em nossas vidas. Quando nossa adoração é autêntica, não pode ser mais verdadeiro do que quando estamos com dor, porque é o verdadeiro louvor que sai de dentro da alma. Que nesta noite nós possamos confiar nele de todo o coração, em todos os momentos. Que nós possamos entregar o nosso sofrimento, a dor a ele, sabendo que é parte do seu plano e encontraremos descanso em sua obra. Deus, ele nos liberta de nossas próprias prisões. Ele solta nossos pés das algemas, mesmo quando não sabemos que estamos presos. Ele cura o que só pode ser curado por ele. A Bíblia diz lá em Salmo 116, 10, confia no Senhor quando diz, estou muito aflito. Ah, Deus maravilhoso, a nossa carne, ela pode até querer se desesperar, agir de uma maneira a qual não vai agradar o Senhor, mas quando nós somos pacientes, podemos impactar a vida de outra pessoa, porque a pessoa vai olhar e vai te ver como um testemunho vivo. Os cristãos são julgados pelo mundo, eles olham para ver como vamos agir e como vamos fazer quando estamos em uma situação ruim. Vamos arrebentar a porta e sair reclamando quando os tempos ficarem difíceis? Não, nós vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar o seu propósito, vamos buscar na circunstância, porque é onde nós vamos encontrar o refúgio em Deus. Porque nós só vamos encontrar o refúgio quando nós buscarmos em Deus. E é onde nós vamos encontrar a nossa resposta. O que não fazemos pode ser importante para uma pessoa perdida manter o controle sobre o comportamento daquele que está na presença de Deus. Todos nós cometemos erros, todos nós pecamos, mas precisamos lembrar nesta noite que somos chamados a um padrão diferente do mundo. O que não fazemos é super importante. Paulo e Silas aqui, eles deram um exemplo incrível de cristianismo ao permanecerem na prisão, quando poderiam ter escapado facilmente do seu sofrimento. O meu comportamento, o seu comportamento mediante a qualquer situação pode afetar pessoas que você nem imagina. Que nesta noite nós possamos considerar o exemplo de Paulo e Silas, lembrando que o nosso comportamento pode afetar outras pessoas. O que os outros veem em nós em tempos de dificuldade pode ter um impacto muito profundo. Eles podem observar, igreja na terra, como nós vamos lidar com uma situação e nos usar como exemplo a seguir. Eu quero te dizer algo
nesta noite. A caverna em que você tem medo de entrar contém o tesouro que você procura. Lembre-se disso. A caverna em que você tem medo de entrar contém o tesouro que você procura. Paulo e Silas, eles não planejavam ser presos, mas estavam dispostos a se submeter a Deus, continuando a louvá-lo, mesmo concorrentes. A sua vontade de sofrer e ainda encontrar alegria no momento é algo que todos podemos aplicar em nossa vida. Que nesta noite nós possamos fazer como Paulo e Silas. Que nós possamos ter exemplo dele, mesmo meio à dor, mesmo mediante a qualquer situação. O melhor é adorar. O melhor é estar na presença de Deus mediante a qualquer tipo de situação. Que nesta noite, em nome do Senhor Jesus, esta palavra venha impactar no meu e no teu coração. Amém? Porque o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida. Que nós possamos, como Paulo e Silas, salvar vidas mediante ao nosso testemunho. Eu quero te dizer, você é o sal da terra. Nós somos o sal da terra e luz desse mundo. E tem pessoas de olho em nossas ações, e é através das nossas ações que nós vamos ganhar frutos para o reino de Deus, amém? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Nesta noite eu quero pedir oração pela vida do meu esposo, o Diácono Wilson. Hoje está completando mais um ano de vida para a glória de Deus, né? E é um guerreiro das estradas aí. Eu quero pedir a vocês que orem pela vida dele, né? Um homem de Deus, um homem que tem levado a palavra do Senhor por onde ele passa, né? O meu companheiro aí de guerra, que está comigo aí em todos os momentos. Eu quero pedir a vocês que apresentem a vida do meu esposo nessa data tão especial do seu aniversário, em nome de Jesus, amém? Nos coloca em oração. Nós somos carentes de orações, assim como vocês também, Igreja na Terra, estão sobre os nossos joelhos, amém? Que Deus abençoe poderosamente. Não saia sem curtir, sem comentar, deixa teu pedido de oração, sem compartilhar com mais pessoas que precisam ouvir nesta mensagem da parte de Deus. E Deus fará a obra. Quando você faz a obra juntamente com o povo de Deus, Deus também faz por você, amém? Deus abençoe, um abraço carinhoso, bem apertado, beijo grande, e se o Pai permitir, na sexta-feira estarei de volta com mais uma palavra e mais uma oração. Paz do Senhor Jesus, Igreja na Terra. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus.